Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje nós continuamos com os nossos devocionais diários. Se você está acompanhando o Antigo Testamento, Josué, capítulo 1 ao capítulo 4, é onde você vai estar lendo. E no Novo Testamento nós estamos no capítulo 9 do livro de Hebreus. O autor dos Hebreus vai dar aqui uma descrição do tabernáculo, apesar dele dizer que não vai entrar em detalhes aqui agora, mas ele fala bastante, fala sobre onde era o lugar santo, o santíssimo lugar, havia o véu que estava ali, o que estava dentro da Arca da Aliança, o maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança, os querubins da glória que estavam sobre a tampa chamada propiciatória. Ele diz tudo isso aqui. E ele vai aqui dizer no versículo 8 que, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro lugar, ainda o primeiro tabernáculo, continua erguido. Enquanto havia um primeiro tabernáculo, o segundo não tinha que vir. E quem é o segundo tabernáculo? O próprio Jesus Cristo. Por isso ele explica no versículo 11, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O tabernáculo era feito para os sacerdotes entrarem até o lugar santo, mas no santíssimo lugar somente o sumo sacerdote podia entrar. E agora, de uma vez por toda, o próprio sangue de Cristo é quem vai trazer redenção em todas as coisas. Somente Jesus Cristo pode adentrar. Ele é a própria presença de Deus e é Ele que vai estar ali realizando esse sacrifício mediante o seu próprio sangue de uma vez por todas. Isso mesmo. Os sacrifícios não precisavam ser feitos regularmente, diariamente, anualmente, mas agora de uma vez por todos ele estava sendo feito. E os que recebem a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados, ele vai explicar que essa herança ela vem quando o testador morre. Versículo 16, onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos. É interessantíssimo nós pensarmos isso aqui, porque havia um testamento, um novo testamento, uma nova aliança, que só poderia ter valor depois da morte daquele que fez o testamento. Ele vem e ele morre, e esse testamento começa agora a valer. E esse testamento ele é ratificado com sangue. Ele vai explicar aqui que todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há perdão de pecados se o sangue não for derramado, como a lei predizia, diz aqui o versículo 22, e no versículo 23 diz que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, ou o sacrifício único e exclusivo do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos ver que ao se cumprirem os tempos, diz o versículo 26, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. O homem compete morrer uma vez, depois da morte não há mais salvação, não há mais condições de arrependimento, quero dizer. A salvação se escolhe agora. O arrependimento é hoje, como nós já vimos em outro lugar, porque Cristo também morreu uma só vez e ele tirou os pecados. Por isso nós temos que nos entregar a ele, para que o juízo final, no sentido negativo, venha sobre nós, porque todos passarão pelo julgamento, todos passarão pelo juízo. Mas o que nós estamos fazendo? Por isso, se você está nele, você aguarda a salvação, aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, que assim nós estejamos, porque ele é o sumo sacerdote que se entregou de uma vez por todas. Ele é aquele testador que fez um testamento baseado em sua morte para que nós pudéssemos herdar as suas heranças, e ele morreu, mas a morte não pôde contê-lo. Ele voltou para estar conosco todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.